públicas. E para falar sobre os órfãos aí, das vítimas de feminicídio, a gente vai conversar agora com a especialista em segurança pública da mulher, a delegada doutora Jane Kleber. Doutora, vem para cá bater esse papo com a gente, nada melhor que ela. Doutora. Trazer esse entendimento pra gente. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. É um prazer tê-la aqui no nosso Balanço Geral, viu? Para mim é sempre um prazer. Infelizmente o tema é muito pesado, é muito difícil, mas a Record já começa dizendo de parabéns, porque as pessoas esperam que se fale desse tema no mês de março, mês da mulher, ou no agosto lilás. Não, esse é um assunto que tem que ser falado todos os dias. Justamente. Nós precisamos encurtar o espaço desse agressor. E, infelizmente, eu diria que é um dano colateral. Infelizmente, né? Tratar a criança assim, mas são muitas crianças que acabam sendo invisibilizadas. Falar nisso, como é que os órfãos de feminicídio aí são tratados aqui no nosso Distrito Federal? E como lidar com toda essa situação? No DF, nós temos o privilégio, é uma unidade de federação que foi protagonista nesse tema, nesse cuidado. Então, por meio da Secretaria da Mulher, Secretaria de Segurança Pública, foi criado por meio de uma lei, depois um decreto que regulamentou uma política pública específica que traz a atenção necessária, primeiro o financeiro e também o emocional, que eu acredito que ainda é mais importante do que o financeiro. Essas crianças são estigmatizadas, porque na escola ela é aquela criança que teve a mãe morta. E, infelizmente, muitos autores nem nos deixam prender, né? Para que a gente faça ali de exemplo. Eles acabam se matando. Então, a criança tem ali a mãe morta, às vezes o pai morto também. Então, elas crescem com isso, com a falta do pai, da mãe. Se não está morto, está preso. E esse estigma e essa dificuldade. Então, o Estado, o DF, foi protagonista, mas, infelizmente, eu queria muito estar aqui, não falar de órfão de feminicídio, que nós não tivéssemos. Mas é um universo muito grande, se você considerar, imagina a sala de aula, 50, 40 alunos, 30 que seja. Agora, pense aí, 448. No caso, no DF, menores de 18, são em torno de 300 crianças. Imagine aí, 6 salas, 7, 8 salas. E que aí você consegue imaginar a quantidade de crianças que são vitimadas por conta dessa covardia. Tragédia, né? Infelizmente, é muita coisa, né? Agora, doutora, como fica a relação do homem que mata a mulher com os filhos? Na sua experiência, existe a possibilidade de reconciliação? Muitos querem, né? Mas, na verdade, quando ele está preso, ele já perde o pátrio poder. A lei já afasta. E, com certeza, se ele agredir a mulher, se ele matou a mulher, ele agredia as crianças também. Então, é a criança que vai ter, para sempre, essa dificuldade desse contato com esse pai, quando ele sobrevive. Mas nós precisamos cuidar. E aí eu queria aproveitar muito a oportunidade de estar na Record, que é muito vista. Fred, a gente precisa falar disso todos os dias. Brasília, infelizmente, por mais que nós façamos a nossa excelente política pública, Comitê de Proteção à Mulher, a rede de proteção é muito robusta, é muito forte. Aí você diz, a rede de proteção é muito robusta, ainda assim as mulheres continuam sendo mortas. Então, onde é que está o problema? Está em nós. Quando eu falo nós, sociedade. Sim. E vocês estão participando agora, efetivamente, falando fora do mês da mulher. Nós estamos falando de não violência contra a mulher. Então, nós precisamos, e aí é um desejo do meu coração. Você fala muito bem, né? Quando você fala aqui das pessoas que praticam crime, que não deve, de envergonhá-los. Então, a ideia é a gente criar, Fred, uma pecha tão pesada para cima do agressor que ele se envergonhe, socialmente, se necessário. Porque hoje ele ainda é confortável. Ele está tranquilo. Eu só bato na mulher. Só matei minha companheira, mas sou bom pai, sou provedor, sou bom profissional. Não é. Se mata, se agride mulher, fez cara feia para ela. A gente já precisa desconfiar do caráter desse homem. Vamos pedir, inclusive, ajuda aí a vizinhos, familiares, gente, que muitas vezes a mulher tem vergonha, muitas vezes depende do homem de tudo, até economicamente, e ela não quer falar. Você, vizinho, você, parente, denuncie, viu? Vamos falar mais um pouquinho da mulher? Mulher que é vítima, inclusive, de violência doméstica, muitas vezes é refém do companheiro aí, nessa questão que eu estava falando agora, que é a questão financeira. Como é que lidar com essa situação toda, doutora? Fred, um dos fatores que prende a mulher nessa relação é realmente a dependência econômica. Mas você percebe que tem muitas mulheres, elas são provedoras. E apesar de provedora, está sofrendo submissa a essa abuso, situação. submissa. É ele que controla o salário dela. Então, a gente precisa fazer uma pergunta. O que prende uma mulher nesse relacionamento? Porque o financeiro é um dos motivos que a gente precisa sanar.
mas existem outros. O emocional. Às vezes eu acho que gosta mesmo. Gosto, amo. E ele só faz isso comigo porque me ama demais. A gente tem que insistir. Pancada, eu digo tiro, porrada e bomba. Não é demonstração de amor. Se bateu, agrediu, fez cara feia, te proibiu, não deixa sair com a sua mãe, com as amigas, não pode ter telefone, quebra telefone, fiscaliza. Todas essas condutas são condutas covardes, que têm só um objetivo, é aprisionar, cada vez mais diminuir essa mulher, fazê-la se sentir mal. É bom falar desse ponto, gente, porque muitas mulheres aí, até as pessoas de baixa renda, acham que uma agressão para ser denunciada tem que ser uma porrada, tem que ser uma pancada. Não, gente, um grito. A mulher é proibida de falar com a família, a mulher é proibida de falar com a amiga, a mulher é proibida de falar no celular. O cara pega seu celular em tempo inteiro para saber o que está acontecendo aí. E isso aí já é uma forma de agressão e que você deve também denunciar. Sem contar, Fred, que a ideia dele é fazê-la se sentir mesmo dependente. São algumas frases que são muito clichês, mas são muito comuns, é assim, ó. Se eu não te quiser, ninguém mais te quer. Você com essas crianças, ouse, né? Saia daqui para você ver. Ninguém vai te querer. E aí, quando você voltar, eu não te quero mais. Então, vai sempre colocando, incutindo no coração dela aquele temor, aquela dúvida. Será que é verdade? E ela passa a acreditar naquilo. Então, a família é importante nesse momento. Importantíssimo. O acolhimento. Porque quando ela pensa, se eu sair e não tiver acolhida da minha família, o que eu faço da vida? Já que eu vou ficar, né? Isso. Doutora, e como a mulher pode conseguir esse apoio? Fala agora para o nosso público que está acompanhando essa entrevista muito especial, muito importante. Sim, rede de proteção do DF robusta. Você pode ir à delegacia de polícia, por exemplo, que eu digo que é a porta do poder público mais próximo das pessoas, elas buscam a delegacia. Mas algumas não podem sequer sair de casa para ir a uma delegacia. Verdade. Por exemplo, porque se voltar, vai ser agredida. Então, tem o quê? Os comitês de proteção à mulher, que já existe no DF. Ceilândia, Sobradinho, Lago Norte, Planaltina, que é atendido pela área do Paranoá, Itapuã. Então, nesses locais, vai ter um casal ali, uma dupla preparada, pronta para guiá-la por essa rede de proteção, para indicar onde ela vai encontrar um advogado, onde ela vai encontrar um atendimento psicológico, até uma oportunidade de emprego, porque às vezes o Fred tocou nisso muito bem, a dependência econômica, ela precisa se livrar dela para sair do ciclo de violência. E a palavra-chave para mim, nesse tema, é acolhimento, é deixar a vítima confortável. Hoje, mais buscar é importante, ela saber onde é que eu procuro. Vai na administração que eles vão te dizer, ali tem um comitê de proteção à mulher para te acolher. Mas ela precisa se sentir confortável. Não, nós temos que dizer assim, ó, vítima é só única e exclusivamente vítima. Nunca vai passar disso. E olha só, que tipo de apoio que a mulher precisa buscar aí dessa violência doméstica para isso não virar, inclusive, uma rotina? Eu acho que o primeiro apoio é o emocional. E aí a família pode dar, o vizinho, porque a família é a primeira a dizer o quê? Sim. Mulher, é teu marido, tu escolheu, foi Deus que te deu, né? Essa peste, foi Deus que te deu, então segura ele, fica com ele. De jeito nenhum. É seu casamento. Isso é seu casamento. Então, essas palavras que são clichês, mas que já estão na mente da gente, que já saem no automático. E aí ela fica envergonhada. Realmente, fui eu que escolhi, né? Eu tenho que continuar, eu tenho que lutar por esse amor, por esse casamento. Esse de agressão, você não tem que lutar por isso, não. Lutar para ele ir embora. Bota o joelho no chão e ora e fala, Senhor, leva de mim, porque senão vai levar a minha vida. Essa é a verdade. Então, ela precisa se conscientizar que amor não se traduz por agressão de maneira nenhuma. Violência. Agrediu, não é amor. Ponto. E aí a família vem para apoiar, para dizer, ó, eu estou com você, você pode vir para dentro da minha casa, com os seus filhos, inclusive, e aí buscar essa rede de proteção que é robusta no DF, comitê de proteção, delegacia, defensoria pública, né, quando ela não tiver um advogado, para fazer o processo para ela. E vai sair dessa situação de violência. E são muitas, viu? No DF, subnotificação, por ano, em torno de 16 mil mulheres que criaram a coragem de buscar essa ajuda. Mas um número muito grande leva em média 8 anos. Fred, já imaginou o que é isso? 8 anos, na média, sofrendo violência antes de buscar a primeira ajuda. Uma ajuda. Doutora, muito obrigado. Foi bom tê-la aqui no estúdio com a gente ao vivo. Tá bom? Espero a senhora mais algumas vezes com a gente para falar com o nosso público, tá bom? Tá ótimo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, viu, querida?